Sabe quando você entra numa loja e sente aquele cheiro agradável, gostoso, e toda vez que você volta lá é a mesma coisa, a mesma fragrância? Pois é, a gente está falando de marketing olfativo, muito comum no varejo da moda, mas que devagarzinho vem chegando no varejo farmacêutico. É sobre isso que a gente conversa no programa de hoje. Roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais constante, consistente e direcionado do varejo farmacêutico. Tá começando mais um Ed Farmácia. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E eu vou te dizer por que é importante você ser inscrito aqui no canal. Quando você se inscreve, você diz para o YouTube que nós somos importantes, relevantes para você, para sua farmácia, para sua drogaria. E também ative as notificações, porque aí você vai ser sempre lembrado quando a gente subir um Ed Farmácia novo por aqui. E se você preferir, este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Existem várias formas de seduzir e encantar o cliente. Uma delas é o marketing olfativo. Quem explica pra gente é a Ana Célia Contador, consultora de estratégia olfativa na Perfumum Connect, que ela mesma fundou há 2 anos. Ana, seja muito bem-vinda ao Ed Farmácia, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Vivi, um prazer estar aqui com vocês e falar principalmente desse mundo que eu sou apaixonada, que é o mundo de fragrâncias, o mundo da perfumaria. Obrigada, Ana. Prazer é todo nosso. E olha, para quem não sabe, a Ana trabalhou 27 anos como executiva em diversas empresas, sendo que desses 27, 18 ela atuou com o segmento de fragrâncias na área comercial B2B, empresas com empresas, de empresas para empresas. E aí, então, vamos começar definindo esse marketing, né? Que a gente tem tanto marketing. Explica pra gente, Ana, o que é o marketing olfativo? O marketing olfativo é uma estratégia do marketing que usa a fragrância para poder trazer uma experiência sensorial para o consumidor ou para o seu cliente. Tá? E por que isso? A fragrância ela tem a capacidade de traduzir os valores de uma marca, de traduzir os benefícios, né, esperados de um produto, de evocar emoções, de evocar memórias olfativas, né, que enfim, está tão falada a memória olfativa, e por isso que o marketing acaba usando, né, dessa magia da fragrância para poder favorecer essa compra com o consumidor através dessa experiência da fragrância. Eu até falei no início do programa, né, na chamada do programa, né, sobre esse cheirinho, né, sobre esse aroma agradável que a gente sente quando a gente entra numa determinada loja, geralmente varejo. Na moda isso é muito comum, mas me parece que isso agora também está vindo para o farma, para o varejo farma, Ana. Então é possível uma farmácia, antes de falarmos um pouquinho sobre o impacto disso, já quero adiantar essa pergunta para você. É possível uma farmácia trabalhar o seu próprio aroma, a sua própria fragrância? É possível, sim. Na verdade, assim, todo varejo, quando bem trabalhado, ele pode usar a fragrância para provocar, né, para uma experiência, para criar uma experiência positiva para o consumidor, para traduzir os valores daquele ambiente, daquela marca, daquele produto específico. E aí, assim, curiosidade, né? Você já explicou pra gente o que é o marketing olfativo, mas de que maneira esse aroma ou essa fragrância, não sei se eu posso dizer se eu posso colocar aroma como sinônimo de fragrância, posso? Ou não? São Pode, coisas mas o diferentes? mais, o Posso. mais correto, na realidade, né? O que é a terminologia no mercado? No mercado, tudo que você não come é chamado de fragrâncias. E tudo que você come, né? Ou seja, que vai no alimento, ele é considerado aromas. Então, tudo que você ingere é aromas, todas as aplicações que você não come, como por exemplo, um perfume para o cabelo, um perfume pessoal, um perfume para casa, um perfume para roupa, é chamado de fragrância. Então, pessoal, eu estava usando indevidamente o termo aroma. Não é aroma porque a gente não vai comer, beleza? Então é fragrância. Vamos agora, a partir de agora, usar o termo correto. Obrigada por explicar, Ana. Qual o impacto, então, dessa fragrância na decisão de compra do cliente? Eu entro numa farmácia, sinto aquela fragrância, gosto daquilo.
Aquilo impacta na minha decisão de compra? Eu vou comprar mais ou menos porque eu estou sentindo um cheiro bom ou não? Ou é mesmo só para criar uma boa experiência para esse cliente? Sem dúvida impacta, o impacto é enorme, porque a fragrância, ela é um dos três motivadores de compra, juntamente com a marca e o benefício, tá? Principalmente o consumidor brasileiro, ele é muito ligado em fragrância, né? Em muitos casos, você observa nos supermercados, o consumidor chega na prateleira, pega um produto e cheira, tá? Então, se ele cheira e esse cheiro não está alinhado com a expectativa dele em relação àquele, o que que aquele produto está oferecendo, o que que aquela marca tem como proposta, ele pode nem comprar. Tá? Então tem uma influência muito grande, né? Além disso, a fragrância ela valida essa proposta de valor da marca, né? Até porque, quando bem feita, quando bem executada, bem criada, ela consegue traduzir os valores da marca, ela consegue traduzir essa imagem da marca, traduzir os benefícios que essa marca quer causar. Agora, no caso, trazendo, né, para o nosso caso em questão, para a farmácia, né, a marca vai ser o nome da farmácia, vai ser a rede onde ela está inserida. Então, quando o consumidor entra, né, numa loja, é importante que essa fragrância ele evoque emoções e sentimentos que a fragrância quer que o consumidor sinta, né? Porque tem que ser primeiro tem que ser agradável, né? Até porque é importante que o consumidor se sinta bem, né? O cliente se sinta bem naquele ambiente. E quanto mais ele se sente bem, quanto mais ele tenha emoções positivas, mais tempo ele vai ficar naquele ambiente e isso vai favorecer a compra. Né? Então é muito importante esse desenho da fragrância que traduza o que ele quer, que experiência ele quer causar no seu consumidor. Normalmente, trazendo para o exemplo de farmácia, um consumidor espera chegar e ter uma sensação de bem-estar, ter uma sensação de conforto, de cuidado, né? Uma sensação agradável nesse sentido. Então, essa seria Você comentou isso já duas vezes, né? Você disse assim, essa fragrância, ela vai transmitir os valores da marca. Só que isso, para mim, tá no campo ainda muito subjetivo e acredito que para muitas pessoas que estejam assistindo a esse conteúdo também. Vamos falar um pouquinho de como isso é feito na prática. Se uma farmácia chama você para criar a fragrância que representa essa marca, como isso é desenvolvido na prática? Até porque a gente está falando de farmácia e farmácia já trabalha com perfumaria. Então você entra numa farmácia, você encontra sabonete, shampoo, vários produtos que por si só já tem uma fragrância ali que é dele. Então pode ser que isso até interfira, né? Eu não sei se interfere, mas eu estou imaginando que existe esse risco. Então, se a farmácia já tem vários cheiros ali, que são os cheiros dos próprios produtos, né? Como é esse processo de, primeiro, saber qual fragrância representa os meus valores e, segundo, como levar esse cheiro para a loja? Como que isso é colocado no ambiente? É um sprayzinho? Queria trazer um pouco mais para a prática, com exemplos, se for possível. claro, sem dúvida. No caso da farmácia específica, é importante que a farmácia ela deixe muito claro que emoção ela quer que o seu consumidor sinta ao entrar na loja. Né? Então, ele quer que sinta uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto. Então, aqui eu relaciono um pouquinho, a gente consegue, quando cria uma fragrância, trazer algumas notas que evoquem essas percepções. Né? Então, existe, né, maneiras, né, tem algumas notas que são mais, provocam esses sentimentos versus outras notas olfativas. Né? Em relação aos valores, é importante que a farmácia também tenha em mente o que é importante para ela. Então, como que ela quer ser enxergada, né? É um ambiente que quer ser enxergado como
que traga confiança, que traga uma atenção e um cuidado com aquele cliente, né? Então, isso que eu chamo de valores, né? E daí existe a figura de um perfumista, né, que é o criador da fragrância, essa figura, né, esse profissional, ele consegue traduzir em notas olfativas esses valores e essas emoções, tá? E a gente tem E um deixa outro eu te fazer uma pergunta, uma de fazer. curiosidade. Por exemplo, hoje em dia a farmácia, ela cada vez mais transmite a imagem de que ela não é um local onde ela trata doenças, mas um local onde as pessoas vão buscar saúde e bem-estar. Então, Exato. suponhamos que eu tenho uma farmácia que quero reforçar a imagem de que a minha farmácia é um local de bem-estar. Qual nota representa o bem-estar? Tem muitas notas, né? Mas na verdade, Elas têm nomes? Elas têm sobretudo, nomes? elas são classificadas Tem? em famílias olfativas, né? Então, na verdade, assim, são milhares de ingredientes que compõem uma fragrância e milhares de notas. Por isso que elas são, na verdade, segmentadas em algumas famílias. Então, alguns exemplos, por exemplo, notas florais. As notas florais, elas estão muito relacionadas a emoções de relaxamento, como, por exemplo, uma nota que tenha uma lavanda, por exemplo, ela traz um pouco desse relaxamento, dessa calma, dessa tranquilidade. Então, sem dúvida, você ter, né, claro, não vai cheirar apenas uma lavanda, não, vai cheirar várias coisas, né? É importante também que o consumidor se sinta intrigado. Tem vários cheiros que ele nem reconhece, mas que ele, enfim, tem aquela sensação de que ele vai ter esse relaxamento. Por exemplo, algumas notas cítricas, também se bem usadas e bem combinadas com as notas florais, elas trazem uma sensação de limpeza, de frescor, que também é importante, né? Mas também não pode ser muito exagerado, porque também você não quer que seja um cheiro limpo, mas muito limpo, a ponto de que parece que ela acabou de limpar, seja uma sensação de limpeza que beira um desagradável. Não, tem que ser agradável, né? Até porque o cheiro ele é muito perigoso, né? Você passar de um cheiro positivo para um cheiro negativo pode ser muito rápido, né? Então, por isso que ele tem que ser a fragrância tem que ser bem lapidada para poder trazer, né, essas emoções, as emoções positivas, né? Sem que tenha nenhuma nota que possa trazer alguma coisa negativa, o que possa evocar alguma memória que a gente não quer que evoque naquele momento, né? E por que isso, né? Eu acho que aqui também é uma coisa interessante para explicar, né? Por que que a fragrância tem essa capacidade, né? Porque o olfato, ele é ele, na verdade, ele é o sentido que chega mais rapidamente ao nosso cérebro emocional, que é essa parte frontal, do nosso cérebro, né? E o cérebro emocional, ele, como o mesmo nome diz, né? Ele é responsável pelas emoções e pelas memórias olfativas. E os outros sentidos, eles também vão para o cérebro emocional, mas primeiro eles vão para outro lado, outra parte do cérebro, e depois ele chega até o cérebro emocional. Então, o olfato é o sentido que chega primeiro no cérebro emocional. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Rockefeller, feito em 2004 em Nova York, que mostra que 35% do que as pessoas cheiram, elas conseguem gravar 35%, elas lembram 35% de tudo que ela já cheirou, né? Quando você vai para os outros sentidos, isso cai muito. Elas lembram apenas 5% do que elas veem, 2% do que elas ouvem e 1% do que elas tocam. Por isso que Nossa, o muito olfato, alto esse percentual muito de alto, 35%. exatamente, é um sentido muito importante e por isso que é o sentido que mais está ligado à emoção, à memória olfativa. Você sabe que isso que você está comentando me lembra muito das memórias que são ativadas na minha mente quando eu sinto o cheiro de terra molhada. Exatamente. Porque eu nasci na roça, eu nasci num sítio no interior de uma cidade do Rio de Janeiro e até os meus 8 anos de idade eu ficava com a minha avó na lavoura, né? Eu acompanhava a minha avó na lavoura quando eu estava fora do período do horário escolar. Assim, e lá como era mato, né? Quando chovia, o cheiro de terra ele era muito intenso.
Então, durante a minha primeira infância, eu convivi muito com aquilo. Naquela época também chovia mais, não tinha essas loucuras climáticas que tem hoje. Então, até hoje, tô com quase 50 anos, até hoje, quando eu sinto aquele cheirinho de terra molhada, eu volto lá na minha infância com a minha avó. É incrível isso. E eu sinto uma coisa tão boa dentro de mim. É disso que a gente está falando aqui, né, Ana? Exatamente, é exatamente disso, Vivi. É exatamente dessa magia, né? Dessa capacidade de você se transportar para um outro ambiente quando você cheira alguma coisa da sua infância, da sua história, algum país que você visitou, alguma comida que você comeu, né? O cheiro do perfume de uma pessoa amada. Então, isso é muito bacana, é muito mágico. Bom, então a gente já falou aqui, né, da fragrância como trazendo aí alguns sentimentos, algumas sensações, sensação de bem-estar, de saúde. Já falamos também da fragrância fortalecendo os valores da marca, como confiança, e farmácia é um varejo que necessita de confiança do cliente, né, para o produto que ele está vendendo. Mas e aí a farmácia, beleza, descobriu já qual é a fragrância, já fez a fragrância. Como que ela leva isso para o ambiente? Existem, na verdade, hoje em dia já existem empresas que, na verdade, alugam equipamentos, né, que fazem uma borrifação do ambiente. Então, normalmente, esses equipamentos eles são estrategicamente alocados em alguns ambientes da farmácia ou daquele ambiente que você deseja perfumar, e ele vai borrifando através de na verdade, você nem sente isso, né? Porque você nem ele tem, na verdade, uma velocidade de borrifação bem baixa e uma vazão muito baixa, né? Então, ele vai fazendo essa borrifação de maneira contínua e de maneira muito sutil. Né? De maneira que você consiga ter esse cheiro no ambiente, que não pode também ser muito forte, né? E também não pode ser tão fraco, tão sutil que você não consiga sentir. Tá? Então, aqui tem uma outra dica importante. A intensidade, ela é muito importante, tá? Porque você tem que sempre dosar, você tem que colocar essa quantidade no ambiente na maneira correta. Não pode ser nem mais e nem menos. Se for menos, talvez ele nem sinta. Se for mais, pode ser negativo, né? Você já se lembra de ter entrado em alguma loja que trabalha muito, né, com ambientação, com cheiro no ambiente, com uma assinatura olfativa? Quando o cheiro é muito exagerado, que Fecha você, aqui, ó. você quer sair o mais Sufoca rápido aqui. possível. Exatamente, sufoca, você Eu, quer sair. eu tenho uma sensação de sufocamento aqui assim nessa região. Exato. Então, assim, é muito perigoso, né? Se você coloca na verdade, um cheiro muito forte, né? Uma vazão muito forte, isso pode causar o efeito contrário, que é o consumidor vai sair correndo daquele local. Então, voltando, né? Na verdade, assim, tem empresas que fazem isso, que tem técnicos que conseguem exatamente avaliar exatamente a dosagem correta, e isso é feito logo no momento que você entra. Vai estar normalmente estrategicamente colocado em alguns lugares, normalmente quando você entra, às vezes mais no fundo, em algum lugar do meio. E daí, respondendo a sua pergunta sobre a interferência de outros cheiros, é mínima, porque os outros produtos que estão na prateleiras, eles estão fechados. Então, na verdade, mesmo o sabonete, você precisa chegar no sabonete, colocar no nariz para você sentir. Então, não vai ter interferência Entendi. do ambiente em relação aos produtos. Agora, o cheiro daquele ambiente também tem que estar relacionado com o portfólio de produtos que aquela farmácia oferece, né? Então, de alguma maneira, ela tem lá, na verdade, uma gama de produtos que ela oferece, com seus benefícios, então, de alguma maneira, também, esse cheiro também tem que estar relacionado, né? Hoje em dia, as farmácias elas têm explorado muito, né, como canal importante para a venda de cosméticos, de produtos para muitas aplicações de uso pessoal. Me ocorreu aqui uma dúvida, uma curiosidade, se é possível fazer marketing olfativo em supermercado. É Também, possível? sim, qualquer varejo. Qualquer Qualquer varejo é varejo, tá, possível. Qualquer varejo é possível. tá.
supermercado é um pouco mais, fica um pouquinho mais complicado pelo tamanho, né? Então, por exemplo, uma loja muito grande, você vai ter um custo mais alto e você vai ter uma dificuldade maior para você conseguir perfumar, né, esse ambiente de maneira homogênea, né? E talvez no supermercado, como o supermercado trabalha com muitas categorias de produtos que, na verdade, oferecem benefícios diferentes, talvez você não queira ter o mesmo cheiro em todos os lugares, né? Talvez você queira ter um cheiro específico na parte que está mais relacionado a cosméticos, né? Então, vai depender muito de como é que você quer. Agora, vai depender muito do objetivo daquele supermercado. Se o objetivo trazer um pouco desse conforto, dessa sensação gostosa, agradável, uma experiência enquanto ele estiver na loja, então ele pode pensar em trabalhar de uma maneira um pouco mais ampla, trazendo, por exemplo, o bem-estar, né? Daí a gente vai trabalhar fragrâncias que traduzam essa percepção do bem-estar. Custo. Quanto custa? Qual o investimento para a farmácia que deseja trabalhar com marketing olfativo? Você consegue, eu acredito que isso varia um pouco, mas você consegue dar uma referência para gente, pelo menos? É difícil dar essa referência, Vivi. Eu acho que depende muito do tamanho da loja, depende muito se vai fazer mais lojas, depende também. Uma loja de 80 metros quadrados. Vamos pegar uma loja entre 80 e 100 metros quadrados. Dá para ter uma ideia de quanto ela vai Ah, gastar? eu prefiro não colocar, porque na verdade assim depende dos fornecedores também, porque você na verdade, o que que envolve? Envolve você contratar enfim, uma consultoria que vai te ajudar a desenvolver essa fragrância, depois você vai precisar ter o fornecedor que vai produzir essa fragrância e te entregar, depois você vai precisar de um outro fornecedor que vai colocar os equipamentos para fazer essa borrifação no ambiente. Então, na verdade, são alguns fornecedores que vão trabalhar, que vão ser necessários ser assessorados, né, para poder ser contratados, né, para poder ajudar nesse assessoramento, né? Então, é difícil estimar, né? Mas eu diria que não é uma coisa absurda, né, eu diria que é bem viável, né, com o faturamento que uma empresa, uma farmácia tem conseguir acomodar um custo para fazer essa ambientação, até porque isso vai trabalhar demais na proposta de valor daquela farmácia, vai ajudar muito o tráfego naquela loja. Então, todos os benefícios que vêm, sem dúvida, se pagarão. Entendi, mas eu vou pedir ajuda para nossa audiência então, Ana. Se você que está aí assistindo a gente já fez marketing olfativo na sua farmácia, conta pra gente nos comentários quanto você gastou. Se você já fez um orçamento também, coloca nos comentários de quanto foi o seu orçamento. A sua contribuição vai ser interessante aqui nesse debate. E aí, pra gente fechar, eu te pergunto, já tem farmácia fazendo marketing olfativo aqui no Brasil? E se tem, você poderia contar pra gente quem está fazendo? Tem muitas pessoas conversando sobre isso. Então, assim, tem feiras, né, feiras que estão voltadas ao segmento de farma, que já estão usando isso nos seus estandes, como a Farmácia do Futuro. Então, já tem fomentado muito essa atividade, esse marketing olfativo. Então, eu vejo muitas pessoas conversando e falando sobre isso. Eu ainda não vi sendo materializado em alguma farmácia que eu tenha visitado. Mas eu já estou escutando muito falar sobre isso, principalmente nessas feiras que estão focadas nesse segmento. Então, se não tiver, se ainda não tiver, daqui a pouquinho vai chegar. E se não chegou, o primeiro que se apropriar disso sai na frente. Acaba Sai sendo na uma. frente, tem um diferencial, né? Sem Coloca dúvida. mais um diferencial nesse mercado altamente concorrido que é o farma, né? Que é o nosso. Mas beleza, deu para entender. Você que tá aí também, olha, se você souber de alguma farmácia, conhecer alguma farmácia que faz, conta aqui pra gente nos comentários que a gente quer saber. Deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, isso é super importante. Faça sugestão de pauta aqui para o Ed Farmácia. Ana, foi muito bom conversar com você. Eu acho que a gente explicou ali bem sobre o conceito, sobre como ele pode ser aplicado. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a nossa audiência. Muito obrigada, Vivi. Foi um prazer enorme estar aqui.
Prazer foi todo nosso. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.